Olá, colegas. A partir desse módulo, nós vamos continuar aprofundando os estudos teóricos acerca da psicologia online, mas vamos também iniciar uma caminhada por questões mais práticas envolvendo os atendimentos em psicologia online. Então, esse é um caso, uma simulação de atendimento em psicologia online. Seria a simulação 03 de Renata. Eu preparei 3 atendimentos completos para que nós possamos discutir possibilidades, limitações e aspectos de acolhimento, de primeiro atendimento. São, obviamente, simulações de atendimento, mas muito baseados em situações corriqueiras, em situações do dia a dia. A minha proposta, então, é que eu vá passando o atendimento, vocês vão lendo, eu quero que vocês tenham essa experiência de ler. Em seguida, eu vou comentar um pouco sobre as bases das minhas intervenções, o porquê que eu falei determinadas coisas, o que eu acho importante. Vamos começar, então, esse primeiro atendimento, caso 3, Renata. Seria essa a primeira mensagem que ela envia. Nesse caso, a Renata me encontra através de alguma publicação minha, algum trabalho. Ela viu eu falar sobre alguma coisa, ela se identificou com o que eu tenha dito ou escrito e ela entra em contato comigo questionando sobre o atendimento online, como funciona. Eu prefiro uma abordagem mais direta, então eu a recepciono, a acolho e informo para ela que é possível sim a gente fazer um atendimento, como é que está a disponibilidade dela. Também já explico essa questão mais técnica, a duração dos atendimentos, uma média de 50 minutos. Já informo que nós faremos os atendimentos através do próprio WhatsApp, que hoje é considerado um dos aplicativos mais seguros de comunicação. Vou dando esse tempo para que vocês possam ler. Com isso, eu quero que vocês se aproximem da sensação do atendimento via chat, que é essa de ler, um tempo maior para escrever, um tempo para responder. Então eu falo para ela também que nós temos a opção de fazer por chat, videoconferência ou áudio, de acordo com a disponibilidade dela e a minha também. Por exemplo, se for um atendimento mais em cima da hora e você não puder fazer por vídeo, não está preparada, não se sente adequada no momento para fazer o atendimento por vídeo, você pode sugerir ao cliente que seja por chat, por áudio, ou adiar para um outro dia. Também já adianto para ela que o valor é R$ 89, também já ofereço um pacote, também já informo a ela a possibilidade, transferência e pagamento. Com isso, eu vou minimizando a necessidade de perguntas posteriores. Então, em apenas cerca de 4 parágrafos, de modo muito resumido, praticamente eu já passei todas as informações necessárias sobre as questões técnicas e burocráticas do atendimento, tal como valores, tal como por onde o atendimento acontece, como funciona, quanto tempo. Então nós otimizamos o tempo e deixamos a comunicação mais clara com o cliente. Já é uma etapa do contrato terapêutico, porque nós já estamos informando ao cliente de modo muito claro as cláusulas do funcionamento. Então, diante das opções, ela escolhe fazer uma sessão a priori, ela já me questiona se pode ser hoje e ela já dá uma das opções.
Ela disse que tem Banco do Brasil, se poderia ser. Eu confirmo com ela, passo para ela a minha disponibilidade, 16 ou 19 horas, e no meu celular eu tenho já uma imagem com todos os números das contas que eu possuo. Então eu tenho conta no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa Econômica. Eu já deixo esses números previamente salvos e passo para o cliente. Mesmo embora ela tenha solicitado o Banco do Brasil, eu passo os três, porque às vezes o cliente tem alguma dificuldade com uma das contas, então prefere fazer com outra, ou se ela não consegue, mas tem alguém, um amigo, um irmão, não sei, um cônjuge que tem uma outra conta, então eu passando as três opções, a pessoa fica com mais liberdade de fazer a transferência de acordo à comodidade e conveniência dela. Ela confirma, podemos às 19 horas? Eu confirmo, ótimo, combinado então. 1 hora antes do atendimento, não necessariamente 1 hora, mas algum tempo antes do atendimento, geralmente eu entro em contato com o cliente, passo algumas informações importantes, relembro do compromisso que nós temos. Sinalizo para ela que é importante se ater a algumas informações. Nesse atendimento, nessa simulação, eu opto por enviar uma cartilha para ela. É uma cartilha do usuário, do Fala Psi. Essa cartilha estará disponível ao final do módulo, no material de apoio. Vocês podem utilizar normalmente, podem fazer adaptações também. Então é uma cartilha do usuário, um guia para te auxiliar na hora de utilizar os serviços. Esse guia traz algumas informações importantes. Fala que o atendimento é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Fala que será utilizado e que a pessoa pode usar aplicativos como WhatsApp, Skype, e que pode ser feito por diferentes meios, mensagens escritas, áudio ou videoconferência, o que inclusive eu já informei para ela. Fala que é importante que a pessoa busque sempre um profissional de confiança, que consulte o CRP do profissional, que visite o site do Conselho Federal de Psicologia. Fala que a comunicação pela internet não é 100% segura, então para a pessoa evitar aparelhos, celulares, computadores, usar internets ou redes desconhecidas. Ainda a cartilha orienta a pessoa a fazer testes de conexões antes das sessões, com o aparelho, com o computador, se certificar de que o celular esteja carregado, que existe um carregador por perto, para que na hora do atendimento a pessoa não lembre, perceba que o celular está descarregando e tenha que, de repente, ir em outro cômodo buscar, ou perceber que está sem o carregador, tudo isso prejudica. Então a pessoa já se atenta. Depois também fala que se for usar áudio ou vídeo, para a pessoa avaliar se ela está num ambiente em que ela tem uma privacidade para isso. De repente outras pessoas podem ouvir, isso pode gerar algum constrangimento. Também informamos para a pessoa evitar abandonar a conversa ou se envolver em tarefas ou diálogos paralelos, falando que isso pode distrair sua atenção e influenciar na eficácia do atendimento. Então é importante que a pessoa avise aos amigos, se for utilizar o WhatsApp, olha, agora eu estou um pouco ocupado, já eu falo com você, para não ficar mudando de conversa e perdendo o foco. Ou também a pessoa não realizar o atendimento fazendo outras atividades. E um outro ponto muito importante, a gente fala assim, a maioria dos profissionais proíbem a exibição de qualquer parte do atendimento, pautados no direito de autoria e imagem. Então, nada de compartilhar qualquer trecho, seja por áudio, texto
ou imagem. Então, de uma maneira leve, a gente proíbe os pacientes, os clientes, de compartilharem qualquer parte do atendimento nosso, porque uma frase do profissional sem contexto pode gerar um grande mal-entendido. Então, a gente pede para que haja esse cuidado de não compartilhar nada relacionado ao atendimento. Continuando, ela falou: "E Adelson, ótimo, até mais." Ela envia o comprovante. Isso é muito importante porque geralmente no atendimento online, a não ser que já sejam clientes seus do atendimento presencial, que já haja um acordo prévio, geralmente o pagamento é feito antecipado. Então a pessoa paga o valor da sessão, deposita, envia o comprovante, e aí você presta o serviço conforme o combinado. Então, desse modo, no horário do atendimento, eu a aciono, supostamente às 19 horas, então eu entraria em contato com ela. "Olá, Renata, podemos começar?" E está aqui uma dica muito importante, já adentrando a questão da prática da psicologia online, das possibilidades de modalidades. Ela fala: "Podemos sim, Adelson. Será por videoconferência?" E aí eu faço algo que eu geralmente faço nos meus atendimentos. Geralmente, a menos que o próprio cliente sugira ou fale: "Não, Adelson, eu realmente me sinto mais à vontade se for por vídeo, se for por voz." A não ser que o cliente expresse, geralmente eu convido o cliente, sugiro para ele que nós façamos esse início por chat. Justamente por eu compreender que o fato da pessoa precisar organizar os assuntos para comunicar para mim é um modo de ela também organizar para comunicar para ela. Então, nesse primeiro momento, estruturar minimamente esse atendimento pode ser muito legal, para que o atendimento não seja muito solto. Então, eu percebo uma grande vantagem em fazermos o primeiro atendimento via chat. Nós temos um registro completo das informações e geralmente nós seguimos um raciocínio do que está sendo dito. Às vezes o primeiro atendimento a pessoa está muito cheia, a pessoa tem muitos assuntos, muitos tópicos para falar, e a depender, por exemplo, se ela enviar áudio ou se ela mandar, se for por videoconferência, a gente pode ter um volume de informações muito grande. Então, eu considero que o atendimento via chat facilita essa tarefa do profissional de estruturar melhor esse primeiro contato com o cliente e, inclusive, apontar as direções e possibilidades de trabalho e intervenções com ele. Fazer um fechamento de um primeiro encontro de uma maneira mais enriquecida. Nesse caso, ela concorda. Eu questiono: você já fez psicoterapia antes, seja online ou presencial? É uma maneira de saber se essa pessoa já fez o processo e, se sim, o que desse processo ela traz, o que ela já percebeu, o que ela já deu conta, o que ela saberia falar sobre si própria, sobre padrões. E também a gente aproveita e descobre se a pessoa de repente está realizando, está sendo atendida, está em um trabalho com algum outro profissional. Porque eu lembro que o nosso código de ética, ele não permite que nós façamos intervenções se essa pessoa já estiver sendo acompanhada por um outro profissional.
Aí nos cabe informar para ela, olha, é importante que você busque o seu profissional, converse com ele, e que ele próprio, que já está te acompanhando, faça as recomendações necessárias. Nesse caso eu pergunto para ela, ela fala, não, é a primeira vez. Eu pergunto para ela, por que nesse momento te leva a procurar um psicólogo? Mas aí eu coloquei as palavras de um modo confuso e aí eu corrijo o que te motivou. Isso é muito importante porque buscando dinamizar o atendimento, pode ser que nós venhamos a digitar rápido em alguns momentos e esse processo podemos cometer alguns erros de grafia, de concordância, de repente colocar um singular ao invés do plural ou vice-versa. E tudo bem. A gente tem essa oportunidade numa linguagem corriqueira do WhatsApp de voltar a corrigir, marcar a conversa. Geralmente eu evito excluir o que eu mandei, eu prefiro corrigir do que excluir. Justamente para que a pessoa não fique confusa ou curiosa quanto ao que eu coloquei antes. Então, ainda que eu escreva e saia totalmente errado, eu prefiro embaixo eu colocar então asterisco e escrever certo. Mas isso fica a critério, né? Afinal, é um recurso do aplicativo. E de fato nós começamos a demanda. Ela fala das situações que aconteceram, terminou a relação há pouco tempo e de fato adentramos o conteúdo. Não é o nosso intuito ainda, nesse momento do módulo, adentrar a questão das intervenções. Então vou passar um pouco aqui do atendimento, só para que a gente possa ter uma noção, mas o intuito principal agora, o objetivo principal, é falarmos um pouco sobre esse acolhimento ao cliente, sobre esse primeiro momento, sobre o estabelecimento desse contrato, falar sobre valores, explicar sobre o atendimento, esse modo de abordagem do primeiro atendimento. Enfim, continuaremos então o estudo desse caso, já entrando na parte de intervenções, compreendendo os limites, as possibilidades, também compreendendo a possibilidade de uso de recursos tecnológicos. De repente, no atendimento, a gente pode enviar uma imagem, enviar um vídeo, enviar um link de alguma coisa, incluir isso no atendimento. A gente pode solicitar tarefas aos clientes. No meu caso, que trabalho com Gestalt terapia, existe essa veia artística. Às vezes a gente confronta um pouco o cliente com algumas de suas limitações. Então podemos pedir tarefas, podemos solicitar que a pessoa faça alguma coisa. Por exemplo, alguém que fala de insegurança, de autocrítica, a gente pode, por exemplo, pedir, envie um áudio cantando, o primeiro áudio que você fizer. E aí, de repente, a pessoa se dá conta dessa vergonha de cantar, ou então a pessoa faz uma autocrítica, mas minha voz é péssima, mas é horrível. E aí, de repente, a gente já pode trabalhar esses dados que surgem, essas informações,
ou alguma coisa relacionada à imagem. Ah, então faça determinada coisa, você conseguiria fazer isso e me enviar? E aí talvez a pessoa também traga, não me sinto bem, eu acho que é muito estranho, eu não tenho, eu bloqueio, eu travo.